Saia do natural para viver ao sobrenatural de Deus. Porque nós vivemos pela fé, pela certeza daquilo que esperamos, não pelo que vimos. Nós cristãos vivemos pelo sobrenatural da fé, não pelo que aquilo que é a circunstância do que a gente está vendo e vivendo está nos falando, não. Olá pessoal, como vão todos vocês? Voltando aqui mais uma vez para compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido através dos meus momentos com Deus, de oração, através de jejum e de leitura bíblica. E o último, eu falei sobre a oração na madrugada, que madrugada ou a gente ora ou a gente dorme. E aquele título foi porque Deus me levou em uma revelação, um pedido do Espírito Santo para que eu fizesse um propósito de 7 dias de oração nas madrugadas. E assim foi. Coloquei meu relógio 3 horas da manhã para despertar e por 7 dias eu me levantei para estar com Ele, como fala lá em Salmos. Aquele que me busca nas madrugadas me encontra. E eu o encontrei. E foram 7 dias nada fácil, porque não é fácil, né? Quando a gente se propõe a quebrar nossa carne, mas de coisas lindas e tremendas que eu precisava de ouvir, de saber, de desenvolver. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Hoje vai ser o primeiro de tudo aquilo que eu tenho vivido na presença de Deus. Inclusive, semana passada eu não trouxe vídeo nenhum, porque eu precisava de entender e colocar em ordem tudo aquilo que eu tinha recebido, porque não foi só nas orações da madrugada que Jesus veio me confirmar, me entregar coisas, mas em acontecimentos na minha casa, com visitas que eu tive na minha casa, com oportunidades que Ele tem me dado, com pessoas que Ele está se levantando. Eu tenho muito feito aquela oração sobre ter os amigos de Jesus, pedindo para que Jesus trouxesse as amigas dele para ser minha amiga. Como eu já falei aqui, eu estou numa cidade onde que não é a minha, né? Através da empresa do meu esposo, a gente veio para um lugar e é onde que eu não conhecia ninguém. E essa semana Deus levantou tudo aquilo que eu tinha de dúvida e que eu tinha de pedido e de necessidade para continuar fazendo o que Ele tem me pedido, que é vir aqui, trazer o Evangelho, falar da palavra dEle. E uma das coisas foi que agora eu sou mentorada através do Casa de Isabel, da Viviane Martinello. Quem conhece a pastora Viviane Martinello, ela é do Paraná, né? Muito conhecida, já tem vários livros. Para quem não conhece, busca aí. Então eu entrei para a mentoria dela, o curso que ela dá de 1 ano, para todo aquele que tem chamado, que busca crescer e desenvolver na presença de Deus. Desde quando ela abriu o primeiro, eu quis, mas eu não tive condições, eu não pude entrar. E essa semana, pós esse propósito de oração, abriu essa mentoria e eu consegui entrar. Porque da outra vez eu não consegui entrar nem pelo lado financeiro, nem pelo o número que ela deixou aberto de alunas, né? Dessa vez eu consegui, foi tudo ok. E aquela frase que fala que só se levanta para ensinar quem senta para aprender, e é isso que eu tenho buscado cada dia mais. A mentoria com ela é um confirmado, né? Porque eu me sento para aprender, além de pegar a Bíblia, ler e fazer os meus devocionais. Um curso que eu já fiz de teologia também, já tem muitos anos, mas eu senti essa necessidade de começar outra agora, e Jesus me agraciou com essa oportunidade linda e está sendo maravilhoso. E uma das coisas que Ele mais me falou nesses 7 dias de oração na madrugada, e que veio forte para me trazer aqui para vocês, é: saia do natural para viver ao sobrenatural de Deus. Porque nós vivemos pela fé, pela certeza daquilo que esperamos, não pelo que vimos. Nós cristãos vivemos pelo sobrenatural da fé, não pelo que aquilo que é a circunstância
do que a gente está vendo e vivendo está nos falando. Não. É pela certeza, pela convicção da promessa de Deus, daquilo que não se pode ver, daquilo que não pode nem entender, explicar, porque os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque Deus trouxe claramente para mim, dizendo: filha, saia do natural para você conseguir viver o sobrenatural que eu tenho para você. Porque o espiritual a gente não vê, a gente não toca, mas ele é real. Nós somos espírito, a gente não consegue ver o nosso espírito. É a mesma coisa no mundo espiritual. E Jesus veio falando e trabalhando isso em mim. Nós vamos ler João 20, aonde que fala da ressurreição de Jesus e a parte que ele apareceu para Maria Madalena. Então eu quero ler aqui para vocês. Olha, João 20, no versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ele disse: ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria, sem perder tempo, foi correndo e anunciar aos discípulos. E aí eu quero ler aqui, pulando lá para o 27. E Jesus disse a Tomé, depois ele voltou, encontrou com os discípulos, e Jesus disse a Tomé: coloque os seus dedos aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Porque Tomé é esse que é conhecido, que tem que ver para crer. Ele disse: olha, pare de duvidar e creia. E o que Jesus me trouxe de revelação? Nesse que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele voltou para encontrar com os discípulos dele. Mas apesar dos discípulos ter andado com ele, dele ter explicado que ele precisava de passar por tudo que ele passou, ele precisava de morrer, de ressuscitar ao terceiro dia, quando ele voltou, eles ainda não estavam acreditando. Tomé foi o que mais duvidou e deixou claro que tinha muita dúvida. E ele disse: volte, passa a mão aonde que tinha furado as mãos dele, passe a mão em mim, pare de crer, pare de duvidar e creia. Então, o que o Espírito Santo trouxe para mim? Quantas coisas que você estamos vivendo como vivos, mas parecendo mortos. Pessoas vivas vivendo como mortos. Passa dia após dia e numa amargura, numa lamentação, numa murmuração, numa reclamação e dúvidas infindáveis daquilo que ele mesmo já falou, daquilo que ele mesmo já decretou. Em vez de estar levantando a ressurreição, a vida, a promessa, a paz, o caminho e a verdade que é ele, nós estamos levantando a bandeira da morte, do medo. E é nesse lugar de morte, onde que muitos de nós já têm desencorajado, já têm duvidado, já têm abandonado, já não acredita mais. É nesse lugarzinho que a gente não acredita mais que Jesus quer nos encontrar
para nos ressuscitar, ressuscitar em nós a fé, a certeza, porque aquilo que Ele tem para nós é muito maior, os caminhos dele é muito maior do que os nossos, os planos dele é infinitamente maior do que o nosso. Então Ele quer ressuscitar na nossa vida, diante dos nossos olhos, assim como foi lá com os discípulos dele, e nos trilhar nesse caminho para viver o sobrenatural dele, para a gente sair dessa realidade natural que a gente acha que não tem saída, que a gente acha que a gente não vai dar conta, que não há cura, para poder entrar na certeza daquilo que só Ele pode nos entregar. E dentro desse conceito todo, nesse versículo aí do capítulo 20 de João, eu anotei, olha só, é neste lugar de morte em nossas vidas, em que, de alguma forma, cultuamos a morte desses nossos desejos, do que é a vida de Deus e o seu sobrenatural. É neste lugar que Jesus quer e precisa nos alcançar, com a certeza que a gente pode crer que andando com Ele, com as coisas que vêm dele, com as coisas que vêm do alto, que para muitos aqui nessa terra parecem loucura, mas para quem anda com Deus não. As coisas de Deus para o mundo são loucura, mas para aqueles que andam com Ele, crendo que Ele ressuscitou e que Ele é vida em nossa vida, é o sobrenatural da luz, da paz, da certeza, da vitória, da cura, de tudo que Ele tem para nós. E essa palavra linda que Ele trouxe em uma das madrugadas que eu estive com Ele, que Ele me deixou claro que não é momento de parar, é hora de reagir, não é hora de parar. Reaja, não pare, continua, saia da sua mentalidade do natural, aonde que realmente no mundo natural não tem saída, mas saia desse natural para entrar no sobrenatural, que é a vida, a ressurreição de Cristo em nós, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nas nossas necessidades. O que aí você busca tanto? O que você precisa tanto? O que você tem almejado tanto? É cura? É mudança? É um projeto? Não sei. Deus tem vida neste lugar. Há vida neste lugar. Então reaja, não para, continua crendo. Porque é no processo que Ele vai nos moldando, que Ele vai nos afiando, que Ele vai nos testificando, e é através de renúncia, matando a nossa carne, deixando de acreditar no que está aqui, no natural, para viver o sobrenatural, que grandes coisas tem Deus para nós. Eu oro para que você consiga reagir, não parar, e aumentar a tua fé. Depois você vai lá e leia o capítulo de João 20 todo, para que a sua fé e a sua esperança seja renovada. Obrigada por ter ficado até aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar e se inscrever nesse canal. E até o próximo vídeo.